quantos alunos tinham entrado, nada disso. Foi assim, ó. O fulaninho do time comercial vai embora e ele tá noivo. O outro vai embora pra família dele, que ele tá casado. Aí tem a outra que também já tá quase casando. Aí me bateu essa crise. Eu tinha acabado de fazer 30 anos. E aí eu lembro que eu sentei assim no puff e eu falei, gente, pra onde eu vou voltar? Uau. Aí eu pensei, eu vou voltar pra minha casa aos 30, morando sozinha. E aquilo ali não tinha um sentimento de realização pra mim. Uhum. Porque o sonho da minha vida, até o digital, sempre foi construir a minha família. Quando eu vi a oportunidade de construir outras coisas profissionalmente, eu me engajei muito nisso. Só que eu tinha engavetado esse sonho. E eu não estava sendo mais intencional com ele. Então, eu percebi que eu estava na minha melhor fase financeira, mas por dentro eu estava, assim, me sentindo sozinha nessa área da vida, né? Que eu falo, eu já estava desejando ter uma família. Eu vi que eu não tinha, assim... A mulher tem o relógio biológico dela, né? Então, assim, eu falo, meu Deus, eu quero ter muitos filhos, entendeu? Eu não quero ficar nessa corrida por muito tempo dessa forma. E aí eu voltei pra casa, gente, foi muito engraçado que eu cheguei em casa, mulheres vão me entender. Eu cheguei em casa nesse dia, eu dormi no sofá, tirando os cílios, assim, do tanto que eu tava cansada. Eu fui dormir, assim. E aí no outro dia eu fiquei, óbvio que não foi uma decisão que eu cheguei e falei, olha galera, tchau todo mundo, equipe, eu vou parar de trabalhar. Mas foi algo que um mês depois eu já havia comunicado que não teria o lançamento de janeiro, porque assim, isso era em dezembro. E janeiro é um mês maravilhoso para lançar. E eu falei, olha, gente, não vai ter o lançamento de janeiro, eu preciso de um tempo. E ali começou o meu período sabático. Então, foi esse start na consciência. A vida não é só o faturamento, só o trabalho. Existem outras realizações que eu gostaria de ter, sabe? Que legal, cara. Como a gente tá falando um pouco sobre transição de carreira, eu sinto que o digital, ele tá sempre em volta de transições de carreiras, porque o digital sendo um mercado de oportunidade, as pessoas estão com uma dor na sua profissão, na sua carreira, elas pensam, cara, eu tenho uma oportunidade aqui. E aí muitos outros entram no mercado digital, descobrem que não é exatamente aquilo que falaram, e também pensam, cara, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente, que foi o seu caso. Me explica, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, como é que foi a reação da sua equipe e das pessoas ao seu redor? Porque olhando externamente, o pessoal tá olhando e falando, cara, ela venceu. Tá tendo sucesso, tá ganhando dinheiro, tá tendo credibilidade, né, tá sendo reconhecida pelo esforço dela. E aí você tomou uma decisão que vai de encontro à manada, né? E segundo, quando você voltou, o que é que tinha de diferente na Carol? Perfeito. A minha equipe reagiu super mal. Eu acho que ninguém tá preparado para isso, né? A gente estava ascendendo profissionalmente. Aqui eu queria até pontuar uma coisa, porque na época eu lançava para fotógrafos. E eu já estava com o coração, assim, que eu queria ensinar outras coisas. Eu já estava eu já estava querendo mudar de skin, vamos falar assim. Porque o artista, vamos separar a Carol mulher da Carol Certo. artista. Então, o artista, o foco do artista não tá nele, assim, o olhar não tá nele, tá no talento dele. Então, as pessoas viam muito a Carol criativa, a Carol de coturno, a Carol que eu muitas vezes eu até era meio masculina, assim, sabe? No jeito de vestir. E eu já não tava nessa vibe, entendeu? Eu tava querendo falar de outras coisas, ir pra outro universo. Eu já não tava me vendo mais, assim, como a Carol fotógrafa, Sim. que ensinava fotógrafos. Eu já não tava me sentindo pertencente. Então, já era um desejo do meu coração fazer essa transição, só que eu não sabia como. E se eu continuasse ascendendo na fotografia, eu não teria coragem de largar. Exato, ficaria entendeu? cada vez mais difícil. Exato, porque como que eu largo uma coisa tão certa assim, entendeu? Então, teve esse ponto. E o principal, a minha equipe, por mais que eu fale que eles tenham ficado chateados e tal, foi bom pra todo mundo, no fim das contas. Porque cada um percebeu que talvez aquele não fosse o caminho. Eu falei assim, mas eu tô vivendo um rebranding. Aí eu falei, moça, você tem um guardanapo e uma caneta? Aí ela me deu. Aí eu escrevi o meu novo posicionamento num guardanapo. Que legal, que era simbólico demais, hein? Foi. Eu tenho até guardadinho até hoje, assim, que eu escrevi lá. Eu comecei a escrever, eu assim, não, rebranding, pra marca. Aí eu comecei a entender a minha dor. A minha dor era, eu não sei qual que é o meu lugar mais. Então, eu preciso me reposicionar em um novo lugar. Então, eu vou atrair pessoas que estão nesse mesmo lugar que eu. Entendeu? E aí eu comecei a ensinar... voltei já com o rebranding, ensinando reposicionamento. Que legal. Entendeu? Foi bem por aí, assim, que começou o meu reposicionamento. Agora me explica. Você veio de uma realidade workaholic, trabalho o tempo inteiro, lançamento atrás de lançamento, aí me encontro numa situação em que eu preciso mudar.
tiro 9 meses sabáticos, encontro um novo caminho que vibra dentro de mim, inicio uma nova carreira. Sim. O que é que mudou na prática, no dia a dia, nas escolhas, o sentimento lá dentro? Antes de responder essa, eu até queria falar algo que me veio aqui à mente, porque às vezes a pessoa tem que lembrar que eu passei 9 meses sabáticos, porque eu tinha, literalmente, uma boa reserva financeira. Uhum. Então, às vezes, assim, a pessoa tava me falando, eu vou ficar aqui 9 meses sabático também. Mas não é bem assim, Sim, entendeu? sim. Então, assim, eu tive Boa. uma direção, assim, eu sou cristã, então, eu tinha uma direção clara de Deus, que era um tempo de parar, e eu sabia que é porque Deus estava reorganizando as minhas prioridades. Então, assim, ó, o trabalho é importante, mas não é a coisa mais importante. Eu precisava construir a minha família. Aí, o que eu fiz pra voltar, assim, é até interessante, porque eu não voltei assim do nada. Eu fiz toda uma narrativa com a verdade. Eu falei que eu tinha tido burnout e ali começou o movimento de pessoas se identificando com aquilo. E aí, quando eu voltei, na prática mesmo, eu já voltei com uma comunicação muito mais madura. Então, assim, quando você vive esse tempo sabático, vamos dizer assim, fazendo uma transição, mas que realmente você está sendo transformado por dentro, não tá, tipo assim, deixando o tempo passar. Sim. Não, eu estava sendo muito intencional com os meus processos. Então, quando eu volto, eu não preciso explicar muito. A autoridade das pessoas no digital, principalmente hoje, que as pessoas, o mercado, ele está exigindo a autenticidade, ela não vem de um lugar onde você está performando, porque isso é coisa do passado. Ela vem de um lugar onde você é literalmente de verdade. Então, quando eu volto trazendo ali o que aconteceu comigo e quem eu me tornei, eu não precisei explicar muito. As pessoas perceberam. Aqui tem uma Carol diferente. Na postura, no físico. E aí, quando eu postei que eu tava namorando... Não, assim, parece que a comunidade sentiu que tinha sido com elas mesmas, entendeu? Foi como assim, meu Deus, ela reorganizou a vida dela. Então, assim, eu sei que esse movimento que eu fiz de olhar pra dentro comoveu pessoas que talvez estivessem no mesmo lugar que eu estava antes, entendeu? Porque a mulher, a mulher que empreende, não vou falar por todas, mas vou falar por algumas, às vezes é o seu caso. Legal. Mas existe uma solidão interna muito grande, porque o sucesso, a ambição pelo sucesso é algo muito solitário. As pessoas ao nosso redor, geralmente, elas não estão nessa frequência que você tá de prosperar. Às vezes, elas não tiveram a visão que você teve. Então, muitas vezes, a gente tem que se isolar, sim. Porque as pessoas ao nosso redor, elas não estão vivendo a mesma coisa. E quando a mulher, ela é solteira, que era o meu caso, isso fica ainda mais latente. Porque vem comparação, vem medo de ficar atrasada em outras áreas da vida. Então, o mesmo movimento de mulheres que às vezes são mães, são casadas e pensa todo mundo no digital prosperando e eu tô aqui parada, é o sentimento também das empreendedoras que fala, caraca, cadê a minha família? Então, assim, meu Deus, eu lembro que eu tava com 30 anos, né? Hoje eu tô com 32. Eu falei, meu Deus, eu com 30 anos eu planejava ter 2 filhos. E saiu um pouco dos trilhos. Então, assim, não foi por um desespero, mas foi por intenção. Então, assim, eu fui muito intencional. Então, quando eu voltei mais madura, mais centrada, obviamente, atraindo um público diferente. Porque também houve um episódio nesse meio do caminho que tirou uma parcela de pessoas que não concordavam, porque eram aqueles que eram apegados na... Às vezes, posso estar fazendo janta, né? Se eu quisesse estar presente, eu tinha que levar minha galera para minha nova vida, né? Justo. Então... Mas, assim, o que mudou, equipe completamente enxuta, assim, hoje eu tenho uma operação extremamente enxuta e mais inteligente, acho que até é um movimento que a gente está fazendo de novo, de voltar a ter uma equipe presencial e tal, mas eu precisei desse tempo em que eu tinha 2 pessoas só na equipe e trabalhando, então, na prática, o que mudou é a gente tem que entender, e também já falando para você, eu fiquei muito honrada com você ter falado isso, porque é algo que eu não paro pra pensar. Mas, de fato, assim, é difícil você fazer sucesso uma vez, você ficar escondido, você voltar e fazer de novo, né? Então, virou uma chave aqui pra mim. Que legal. Ao vivão. Entendeu? Que legal. É verdade. Mas, em específico, o que me fez voltar foram as pessoas. Por quê? Eu amo gente. Eu já até quero abrir isso, porque... se você amar mais leads do que pessoas, geralmente você não vai conseguir fazer esse movimento de comunidade. E eu amo as pessoas. Então, assim, a internet pra mim não é um lugar
em que eu uso como uma ferramenta de negócio, simplesmente. Eu uso como uma ferramenta de conexão muito, muito importante para mim. É como se a internet... Quem for youtuber vai saber o que eu tô falando, mas é como se aquelas pessoas, elas fizessem parte da sua família. Então, assim, aquelas pessoas, elas são importantes para mim, de verdade. Então, assim, até os seguidores que nunca compraram nada. Então, assim, eu penso que qualquer resposta que eu der, eu tenho responsabilidade por aquilo que eu tô falando. Legal. Então, isso me deu muita... como que eu posso dizer? Isso me deu muita coragem para voltar, porque eu gostava das pessoas, eu gosto da conexão que eu tenho com gente. E quando as pessoas pensam assim que... eu tô frustrado porque o resultado não aconteceu. Eu lembro sempre disso. Eu falo, você se apaixonou pouco pelas pessoas. Se você se apaixonou pouco pelo processo. E você estava muito focado no resultado. Todos os meus alunos eu falo isso. Eu falo, olha, você não se apaixonou pelo processo. Você não se envolveu com o processo. Você não está pensando nas pessoas. Você está pensando no seu próprio resultado. Então, o resultado ele é sempre uma consequência do quanto você é apaixonado por aquilo que você faz. E pelas pessoas que engajam com você nesse processo. Então... nessa questão de volta depois de um tempo sabático, com certeza, a questão de pessoas é o que sempre me moveu e sempre continua me movendo até hoje. Que legal, cara. Eu quero falar de comunidade e vou já, até porque o que eu vou te perguntar também tá ligado a isso. Há alguns anos atrás eu li um livro do Philip Kotler, que para muitos é o pai do marketing. Ele escreveu um livro chamado Marketing 4.0, que é onde ele trata do mercado digital. Era o novo marketing da época. Esse livro tem mais de uma década já. E ele fala que existe uma jornada do cliente e o último nível que um cliente pode chegar é quando ele se torna um advogado da marca. E isso a gente vê quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que usa um iPhone e uma pessoa que usa um Samsung. Naturalmente eles vão se confrontar. Não é um confronto, é uma briga, mas é uma discussão. Não, mas o meu tem isso aqui melhor, mas eu prefiro tal. Não, mas o iPhone tem isso que o Samsung não tem, mas o Samsung tem aquilo. E você vê que são duas pessoas que amam. Quem tem iPhone geralmente gosta muito, quem tem o Samsung usa por um propósito, caso contrário ele usaria o iPhone. E aí você vê os advogados da marca, né? Pessoas são tão apaixonadas pela marca que defendem como se fosse uma pessoa. Sim. Da mesma forma, todo sucesso ele atrai a dualidade. Então vão ter pessoas que não vão concordar, como por exemplo a mudança de posicionamento. Tem gente que vai te representa os meus valores, o que eu acredito e não só uma atividade. Agora, em relação ainda a essa parte da construção de comunidade. A comunidade começou a se tornar um assunto trend. Tipo assim, o expert fala, não, mas parte do meu funil tem que encaixar uma comunidade. Comunidade é pop, é recorrente, eu consigo me expressar. Mas você fala que comunidade, liderar uma comunidade é para poucos. Não é todo mundo que tem a capacidade ou o perfil de liderar uma comunidade. Então, como é que quem está ali do outro lado tem uma operação, pode descobrir ou perceber que ela é um desses poucos que tem a capacidade de liderar uma comunidade? Perfeito. Em primeiro lugar, eu vou falar para quem não é. Boa. Comunidade para quem não é. Não é para você que não tem paciência com pessoas. Então, tem perfis de pessoas que realmente elas não têm esse desejo pela troca humana o tempo todo. São pessoas mais introspectivas. Então, assim, não é para quem não gosta de gente. Ou seja, se você não é aquela pessoa que... Vamos supor que você tá numa roda e as pessoas vêm conversar e você fica horas ali conversando com aquela pessoa e você quer ouvir ela e você tá conectada com aquilo e você gosta de responder direct, você gosta de responder comentário e você gosta de pensar em soluções que não são só soluções práticas, mas também soluções que vão resolver outras áreas da vida da pessoa, você não tem perfil para ter uma comunidade. Muita gente acha que construir comunidade é só você ser um líder que dissemina crença. Então, assim, não, eu lidero uma comunidade e eu vou disseminando crenças para essa comunidade. Mas um líder de comunidade mesmo, ele é presente. Então, a presença, ela determina o quanto você vai ter uma comunidade bem-sucedida ou não. E não só um apunhado de crenças que você joga lá, ou um apunhado de soluções que você joga para a pessoa. Então, aquela pessoa que realmente ama cuidar... Eu sempre falo que as pessoas que têm já um convívio maior dentro da igreja já estão acostumadas. Porque a igreja tem os grupinhos de célula, que você encontra as pessoas e a pessoa já está acostumada com aquilo, que ela cuida de gente, ela gosta de gente. Então, esse perfil de pessoas realmente tem mais facilidade de ser um bom líder de comunidade. Todas as vezes que eu penso por exemplo, hoje, vou trazer um exemplo prático. Hoje eu construí uma comunidade de mulheres, é uma comunidade recente, que é só de desenvolvimento pessoal.
Toda segunda-feira eu entro lá às 7 horas da manhã com elas. Então, toda segunda-feira eu vou trazer um assunto que é de empilhamento de hábito. Então, é transformação de hábito. Tem mulher que já perdeu 17 quilos, tem mulher que já ficou noiva, tem mulher... Todo aquele processo do meu tempo sabático, eu ensino na prática para essas mulheres. É uma mentoria de 1 ano. E aí, o que acontece? Comunidade não é um grupo de WhatsApp. Então, eu não criei um grupo e sumi de lá. Não. Eu criei um grupo, não é minha equipe que organiza esse grupo, sou eu que organizo ele. Quando eu tenho um insight, quarta-feira, eu pego o áudio e mandar, falo, olha, é o seguinte, tá acontecendo isso. Eu oro por essas meninas, entendeu? Eu tenho um cuidado de entender qual é a demanda delas, aí a minha CS entra. Você tá conseguindo acompanhar? Entendeu? A gente teve o cuidado de construir grupos regionais, porque esse processo de transformação pessoal é muito solitário. Então, quando a pessoa começa a mudar, ela se isola. Então, a gente teve o cuidado de fazer alunas de Goiânia, alunas de Santa Catarina, alunas de tal lugar. E aí, elas vão se conectando entre si e crescendo juntas. Ou seja, existe uma líder que cria soluções. Então, assim, ele traz essa presença e ele dá essa abertura das pessoas serem engraçadas, serem divertidas. Porque ele também é assim. Legal. Na fase que eu tive na fotografia, a minha comunidade era muito assim. Eram uns comentários, gente, totalmente sem filtro. Porque a galera da fotografia, a gente é assim, naquela bolha. Entendeu? Então, assim, era todo mundo sem filtro. Quando queria falar mal de cliente, eu que falava, porque eles não podiam. Aí eles comentavam entre si. Então, os assuntos têm que gerar uma emoção na pessoa. Ela não tem que estar pensando que ela vai dar um depoimento para você. Mas você tem que gerar uma emoção nela para que ela reaja naturalmente. Então, o que é engajamento? Reação. Engajamento não é CTA. Faz muito sentido. Engajamento é reação. Eu senti uma emoção e eu reajo a essa emoção. Então, se ele falou uma coisa muito engraçada, que ele sempre fala, é óbvio que eu vou reagir. É natural. Eu não comento em nada. E eu comento os posts do Sobral, porque eu acho muito engraçado. São bons mesmo. Entendeu? Então, assim, quando ele vem com alguma emoção positiva, eu vou lá e comento. Agora, tá, Carol, mas o Wesley não é assim. O Wesley, muito pelo contrário, ele é chatão. Ele é aquele cara, assim, tedioso, né? Com todo bom humor da palavra, mas assim, putz, tô aqui na internet, mas tô aqui nesse negócio daqui que faz, mas eu vim de chinelo, entendeu? É um negócio assim meio, tô com tédio da vida. Mas a forma que ele dissemina as crenças dele fazem as pessoas pensar. Que legal. Entendeu? Fazem elas pensar e querer opinar sobre o assunto. Então, ele nunca traz um assunto, você pode ver que todos os posts dele, nunca é um assunto que ele fecha o diagnóstico por ele mesmo. Ele sempre joga para a audiência responder. Quem faz muito também isso é a Bárbara Torres, se eu não me engano. Então, assim, ela dá a opinião dela, mas não para por aí, ela joga para a audiência. Depois que ela despertou uma indignação, depois que ela despertou nossa, como isso é possível? Ele fala muito de neurociência, né? Então, assim, é comportamento humano. Sim. Então, comportamento humano sempre vai gerar nossa, mas por que essa pessoa faz isso? Entendeu? Mas é o sentimento que você gera. Engajamento não é, nossa, te dei aqui. É igual eu falei, eu recebi a caixa e eu realmente senti aquilo de maneira latente no meu coração e eu quis postar aquilo, porque aquilo me gerou alguma emoção. Agora, recebi a caixa. Recebi um presente. Não tem... Tá bom, recebi, e daí? Entendeu? Mas, por exemplo, você falou do grupo de intercâmbios, né? Mas vocês abriam, por exemplo, se vocês abrissem histórias de intercâmbio e vocês chamassem a pessoa a lembrar uma história de intercâmbio, era mais ou menos assim? Chamar uma história de intercâmbio e ter uma interlocutora, um rosto, né, para falar sobre essas histórias e os outros contarem as suas próprias histórias, aí a pessoa quer participar da conversa. Verdade. Agora, muitas pessoas no posicionamento, por que as pessoas não engajam? Porque elas estão dando palestra no Instagram. E palestra, como é que a gente assiste palestra? A gente assiste... Calado. A gente assiste, não participa. A gente assiste, não participa. O Instagram é uma conversa. Então, primeiro passo, gera emoção através da sua personalidade. Então, assim, se você é uma pessoa extrovertida, não precisa achar que posicionamento engessado é o que vai te dar autoridade. Muito pelo contrário. O maior desejo das pessoas hoje é ter um Instagram engajado. Então, quando uma comunidade, quando você usa o seu bom humor, o seu senso de humor para ativar essa sensação de entretenimento nas pessoas, é óbvio que as pessoas vão comentar. Segundo ponto, presença. Se você sumir, a sua comunidade some. Se você sumir, o engajamento some. Então, presença. Em terceiro ponto, tenha
dê espaço para a audiência falar alguma coisa. Se você é o sabe tudo, ninguém tem nada o que dizer. Então, o Wesley, ele faz muito isso. Você pode ter todos os comentários dele. Quem quiser fazer essa análise, pode ficar à vontade. Você pode abrir todos os comentários, que ele sempre vai deixar, até assim, ele é até um pouco pessimista com algumas coisas. Tipo assim, vamos ver se... Se ajuda sozinha. Que se ajuda sozinha se ensinando. Foi bem. De acordo com as crenças do líder. Legal. Qual estratégia colocou mais resultado na sua empresa nesse ano? Pertencimento. Gerar pertencimento. Legal. O que ainda dá medo no seu negócio, mesmo depois de tanta experiência? Me tornar alguém que eu não sou para ter resultados que não valem a pena negociar a minha própria identidade. Que legal. Muito bom. Para estar no digital é preciso... Complete a frase. Ter coragem de se expor, não pode ter necessidade de aprovação. Não pode. Um negócio digital não se sustenta sem... Complete a frase. Presença. Sucesso para você em uma palavra. Família. Legal. Veio igual um pisca-alerta, assim. E para fechar com chave de ouro, 10 minutos para conversar com qualquer pessoa. Quem você escolheria? Viva ou morta? Cara, as pessoas sempre perguntam, acho que eu tenho que já botar uma pessoa viva ou uma morta. Uma de cada. É porque tem um que ele morreu e ressuscitou, que eu converso com ele, mas se eu pudesse, sim. Jesus, com certeza. Na verdade, é sobre os evangelhos que ele fala com a gente, né? Mas, e outra pessoa, meu Deus, cara, não vê ninguém na minha mente, você acredita? Com quem que eu gostaria de conversar do digital? Com o Sobral. Boa, o Sobral é um dos caras que eu também... É uma das poucas pessoas do digital que eu ainda não entrevistei. Eu adoraria bater um papo com o Sobral. Agora, chegamos à reta final do nosso episódio. Inclusive, foi muito bom. Passou parecendo que foi 10 minutos. Muito bom. Muito obrigada. E nós temos presentes. Presentes que você já tá acostumada, já tá mimada. Não tô, mas não. o Dan não. O Dan ainda tá. Inclusive, como é a primeira vez do Dan, nós não podíamos deixar de trazer uma xícara pra ele, nova, e também já atualizamos a sua. Porém, como é o seu segundo episódio com a gente, vai chegar um presentinho diferente em sua casa, que já tá a caminho. Então, daqui a alguns dias, lá nas redes sociais, provavelmente você vai postar, vai ter um presente a mais desse, pela ser a sua segunda vez. Mas como o Dan tá ali, ó, só nos bastidores, então a gente também trouxe a canequinha pra ele fazer parte do clã da caneca. E, Carol, cara, que bate-papo incrível. Adorei bater esse papo com você, dá pra ver com muita clareza o processo de evolução que você passou, todo o seu traço de autenticidade nas escolhas que você faz. Muito legal mesmo pra mim. Muito que obrigada. Não tive a oportunidade de entrevistar tantas pessoas pela segunda vez. Foi um prazer enorme te receber aqui novamente. Muito obrigada. Sim, calma. Não, pode continuar. Tenho certeza que a galera também vai querer continuar te acompanhando, se já não acompanhava. Inclusive, assiste o primeiro episódio, que foi muito bom, mas esse aqui foi ainda melhor. Tenho certeza que eles vão querer continuar te acompanhando, então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na tela pro pessoal te seguir. Antes de deixar a rede social, eu queria falar uma coisa pra você, que talvez esteja vivendo esse momento também. Seja fiel à sua identidade. Não negocie quem você é por nada, nem por ambições, nem nada. O dinheiro, ele sempre vai ser uma consequência para pessoas autênticas e verdadeiras. E hoje o digital, ele premia pessoas que têm coragem de ser quem elas são verdadeiramente. Então, muito obrigada pelo convite de novo. Tamo junto. Minhas redes sociais, @Caroline Castro. E se você for uma mulher cristã que quer direcionamento na sua vida, maturidade cristã e desenvolvimento pessoal, é Caroline Castro, RBL. Tem dois perfis, são duas comunidades. Show de bola, vai aparecer na telinha. Carol, muito obrigado por esse bate-papo. Eu realmente amei. gostei Obrigada muito. Pelo convite Tamo novo junto. E agora, em breve, um terceiro. Em breve, 10 milhões. Dubai, podcast de Dubai. Não, foi um prazer gigantesco, brincadeiras à parte. Presente, muito obrigado por ter obrigado aceitado mesmo. o convite também, compartilhado tanto conteúdo de valor sobre sua vida, sobre negócio, muito iluminador. E pra você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, tá maluco, né, cara? Senta o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e deixa aqui nos comentários qual foi a principal lição, o principal insight que você tirou desse episódio maravilhoso com a Carol. E sabe onde a gente encontra essa galera bonita? No próximo KiwiCast. É um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Até. Tchau!